Estamos chegando no Natal, Ano Novo, e essa época é a época assim que mais você escuta as pessoas falar sobre promessas, né? Ano que vem eu vou falar inglês, ano que vem eu vou terminar meu estudo, ano que vem eu vou abrir minha empresa, ano que vem eu vou emagrecer, esse ano agora eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazendo aquilo outro. Agora esse ano vai. Parece que é a mesma mensagem de 10 anos atrás, né? E sempre a gente está ali, vamos mudar, vamos fazer, vamos construir. Esse ano nós vamos ter essa atitude. E a gente escuta muito isso. E a Bíblia fala do reino de Deus. O reino de Deus, ele é diferente do reino da terra. Porque ele é um reino universal. E muitas pessoas, às vezes, conhecem Jesus, recebem o evangelho, mas não discernem o reino de Deus. Não participam do reino. Lembra do filho pródigo lá, quando ele volta achando que ia ser escravo? O pai falou, não, você é filho, você pode vir e participar. Isso tudo aqui é seu. Nós temos a dificuldade de entender a nossa posição como filhos. Então, eu queria ler com os irmãos aqui, Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo, tenta concentrar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar hoje pela manhã. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Guarda esse trecho, irmão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Para você entender, para você experimentar, para você comprovar, para você viver a vontade de Deus para a sua vida, você precisa renovar a sua mente, o seu entendimento. Então, essa semana eu vi um vídeo engraçado. Esses influencers gostam muito de fazer caridade, fazer coisa bonita e postar na internet, tá ajudando alguém. E um certo influencer achou um cara na rua, ele estava passando na rua, o cara era um mendigo. E vou ajudar esse cara. Foi lá, deu banho no cara, deu roupa pro cara, comprou um carrinho de espetinho, comprou carne, comprou tipo aqueles cooler que fala, né? Ajudou o cara a fazer, ajudou o cara a vender, fez tudo. Acho que ele passou assim, uma semana ajudando o cara. E o cara começou a, todo dia lá ajudando o cara. Ele falou, pronto, agora você vai seguir seu caminho. O que vocês acham que ele estava fazendo no outro dia? Sem banhar, vendendo o carrinho e tomando as pingas. Vocês entendem? É mais ou menos isso que Deus fez pela gente. A Bíblia fala que Ele nos criou, nós separamos de Deus, Adão lá faz esse rompimento na relação direta com Deus. Cristo vem, nos reconcilia com Deus, foi às trevas, morreu, ressuscitou, levou sobre si os pecados e nos fez assentar com Ele lá no céu. O que você fez, irmão, nessa história toda? Deus nos deu tudo e vivemos como quem não tem nada. Entende? E eu vou ler alguns trechos da Bíblia, alguns exemplos, para vocês verem como algumas pessoas deixaram de viver o que Deus tinha para elas por conta da mentalidade e como outras pessoas viveram por conta também da mentalidade. O primeiro exemplo que eu vou dar para os irmãos é o do povo que saiu do deserto. Lá em Números 11, a partir do versículo
4 diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio, o povo já tinha saído do deserto, estava no deserto, né? Então, só para vocês entenderem o contexto, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, da melancia, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos mais nada a não ser este maná. Então o que está acontecendo? Esse povo estava preso no Egito, era escravo. Deus usa, né, Moisés para tirar esse povo. Atravessa o Mar Vermelho. Esse povo está lá no deserto, está num caminho seguindo a terra prometida. E eles começam a sentir saudade do Egito. E o que é o Egito, irmão? O Egito é o mundo. É as coisas que você vê no mundo. Muitos irmãos vêm para a igreja, mas tem um pezinho lá no Egito, né? Sente saudade do alho poró, das carnes, dos peixes. A gente gosta daquilo lá. E a gente, mesmo indo para Canaã, a gente sente saudade daquilo. A nossa memória nos leva àquilo. Continuando lá em Números 14, já, versículo 1, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Toda a comunidade. Todos os israelitas queixaram contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto. Os caras reclamando. Rapaz, era melhor nós ter morrido no Egito ou aqui mesmo. Porque o Senhor está trazendo para esta terra. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e filhos serão tomados como despejo de guerra. Não seríamos melhor voltar para o Egito? Aqui está acontecendo o seguinte: eles estão chegando à terra de Canaã, eles viram que lá tinha soldados fortes, eles viram que a terra mana leite e mel, eles viram tudo aquilo, mas eles tinham medo de ir lá entrar e morrer. Então o que eles começaram a falar? Rapaz, a gente estava no Egito, saiu, passou esse tempo todo para vir aqui morrer, era melhor a gente ter ficado quieto lá. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Os caras falaram: quer saber? Depois que ele chegou lá, vamos voltar lá para o Egito? Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto à terra diante de toda a assembleia e dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jenofé, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão tem reconhecimento excelente. Se o Senhor nos agradar, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar na terra onde mana leite e mel. Então Josué e Caleb tiveram a mentalidade diferente. Enquanto todo o povo queria desistir, todo o povo queria retroceder, Josué e Caleb falaram: não, nós vamos entrar. Apenas 2 queriam entrar, o resto queria voltar para trás. Aí lá em Números 14, já versículo 26 diz assim: disse mais Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia queixará contra mim, tendo ouvido as queixas desses israelitas murmuradores? Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto como cadáver todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que mana leite e mel. Na terra, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutar da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. O povo que estava reclamando, Deus falou: vocês estão reclamando, vocês querem voltar para o Egito, então é o seguinte, vocês vão morrer tudo aí. Eu tinha isso para vocês, mas vocês não querem.
Essa promessa era para vocês. Eu jurei para vocês. Mas como vocês não fizeram, e vou fazer o que vocês falaram, que vocês falaram que era melhor morrer aqui do que ter que passar por isso. E de quem tinha 20 anos para cima, irmão, foi morrer todo mundo. Deus não matou eles imediatamente. Por isso que eles ficou 40 anos no deserto. Até eles morrer todo mundo. Por conta da mentalidade. O Egito, irmão, é o mundo. Deus não te chamou só para entrar no céu. A salvação, ela é graça. Ela é um dom de Deus. Mas é como se ela fosse só um ingresso para você entrar em tudo que tem para frente. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus vir, a nova Jerusalém, a nova Canaã, nós estamos indo, nós somos esse povo agora no deserto. Alguns vão ficar no deserto rodeando. Algumas pessoas, passa ano, entra ano, estão confessando os mesmos pecados. Estão orando e pedindo as mesmas coisas. Estão fazendo as mesmas promessas. Talvez agora você está fazendo uma promessa para o ano que vem, que você já tenha feito 10 anos atrás, 15 anos atrás. E você consegue perceber que você está rodando em círculo? Você não consegue ir além, você não consegue ir adiante. E você só vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus se você mudar o seu entendimento. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, da famosa história de Davi e Golias. Lá em 1 Samuel 17, versículo 8, diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Mentalidade. Quando Golias chegou e desafiou o povo de Israel, ele fazia isso todas as manhãs. Irmão. Ele chegava lá: Quem que é o homem para me peitar aqui? Todo dia ele fazia isso. Todo dia ele fazia isso. E Saul prometia várias coisas. Gente, quem... Mas a Bíblia fala que Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficavam atônitos e apavorados. Todos tinham medo. Capítulo 17, versículo 8 diz assim: Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual. E Davi ouviu. Então, de vários dias que era habitual ele vir e fazer aquilo, Davi tinha ido levar comida para seus irmãos. Davi está lá ajudando os irmãos na guerra. E aí ele escuta o cara lá, chega lá o cara de novo. Ei, quem que é o homem que vai me enfrentar? E zombando do povo de Israel. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos de Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Mentalidade. Todo mundo olhava para Golias e via um cara grande, com espada,
com arma, com armadura, forte. E a única coisa que Davi viu nele é que ele era um incircunciso. E o que era um incircunciso? Na tradição, né, do povo hebraico, toda criança que nascia era circuncidada. Aquele era o símbolo, né, da aliança que Deus tinha com aquele povo. Então, se você era do povo de Israel, né, você era circuncidado. Então, quando ele viu Golias, ele não viu um cara grande, ele viu um cara que não era de Deus. E quantas coisas o diabo coloca na sua vida que são incircuncisas, que te afrontam, que te amedrontam e que te faz ter medo. Enquanto todos viam um gigante, Davi via só um incircunciso. E aí tentam colocar armadura em Davi, então Davi fala, rapaz, eu vou peitar esse cara aí, pronto, pode vir. E como ninguém queria, né, rapaz, né, vira aquela discussão, se vai mandar, se não vai, tenta colocar armadura nele, o cara estava tão convicto que ele simplesmente pega uma pedra, derruba um gigante e mata o cara. Sem espada, sem armadura, sem foguete, sem míssil, sem avião, sem nada. E Davi fala, o Deus que me livrou das garras do urso, o Deus que me livrou das garras do leão, me livrará da mão desse gigante. Às vezes você ainda está no urso, irmão. Você já está com medo. Primeiro probleminha que aparece na sua vida já afeta a sua vida. Primeiro probleminha. Vamos para outro caso aqui. Jesus em Nazaré. Quando Jesus começa seu ministério, ali aos 33 anos, que ele vai começar o seu ministério, os primeiros lugares que ele visita foi uma cidade onde ele foi criado, que é Nazaré. Lá em Lucas 4, diz assim, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Jesus entra lá na igreja, na sinagoga que ele frequentava, pegou o livro de Isaías, abriu e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pegar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, entregou e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Então o que Jesus fez? Ele foi lá no primeiro lugar que ele foi pregar, foi para os seus amigos. O primeiro. Antes dele começar, nos primeiros lugares que ele foi lá onde ele foi criado. Na sinagoga, nos seus conhecidos. E falou, ó, eu sou o Messias. Está vendo essa palavra? Que o Filho de Deus viria, Yeshua, Jeová, é eu. Essa palavra se cumpre hoje. Versículo 16. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Olha a mentalidade. Os caras cresceram, jogaram biloca, golzinho, brincou de peteca, sei lá, de vôlei com Jesus. Os caras eram amigos de Jesus de infância. E quando Jesus chega e fala aquilo, o que eles viram? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso de Jesus. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou. Os caras foram matar Jesus. Olha a mentalidade dos caras, bicho. Nazaré era uma região bem pobre da região de Israel. E lá nessa região bem pobre, tinha um carpinteiro que chamava José. E esse carpinteiro tinha um filho que chamava Jesus. Então, se você ler algumas partes da Bíblia, quando Jesus chega, as pessoas falam, não é esse aí, o filho de José, o carpinteiro de Nazaré? Como ele pode ser o Messias?
Muito do que afeta a nossa mentalidade, irmão, é o nosso ambiente. É o nosso ambiente. É o ambiente onde você vive. Eu estava vendo essa semana. Tem um encontro de um grupo de empresários que faz nas igrejas, tipo um PG. E eu fui nessa semana. E um rapaz que mexe com o mercado internacional lá, vende açúcar lá para o IEM, para o Oman, sei lá para o Oriente Médio. Estava conversando com ele lá. E ele estava falando sobre esse termo brasileiro. Eu não tinha prestado atenção, nunca tinha prestado atenção nisso. Né? E o que é brasileiro? Brasileiro era quando o pessoal da Europa chegava aqui na costa. Brasileiro era o cara que ia lá nas tribos, nas terras, pegava pau-brasil, pegava ouro, pegava alguma coisa e trazia para eles, a troco de dinheiro, outras coisas. Então o brasileiro era tipo o peão de... tipo o carroceiro, o office boy. Então esse nome brasileiro era dado a essas pessoas que trabalhavam para as outras. E vendia suas riquezas como nada. Então quando você olha assim, não existe argentineiro, uruguaieiro, colombianeiro, americaneiro, não existe. Existe só o brasileiro. Porque o argentino, ele é argentino, ele é uruguaio, ele é espanhol, ele é alemão, ele é americano. E nós somos brasileiros. Até a palavra que nos for dada é um termo de deboche, de peão. E o que acontece até hoje? Vem a China, compra as coisas aqui e leva para lá, produz e vende. Vem os Estados Unidos, compra as coisas aqui, vem os europeus. Até hoje, meu irmão, somos brasileiros. Isso é uma mentalidade. Entende? Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a forma de pensar. E uma das coisas interessantes que ele falou é que até a forma da língua é complicado, porque a gente fala em português, eu vou ganhar dinheiro. Em inglês não é assim, é make, é fazer. Aí make é fazer. Eu faço dinheiro. Fazer é diferente de ganhar. Quando você faz, você está produzindo, enriquecendo. Então até a forma de falar, porque para você ganhar, alguém tem que perder. Então, de certa forma, somos uns escravos do século XXI. Aqui nesse caso, quando Jesus volta, isso aqui acontece muito, irmão. Quando a pessoa toma uma decisão na vida, as primeiras que vão te frear são as pessoas que mais te conhecem. Porque elas vão duvidar de você. Geralmente, pais, amigos, como eles sabem o seu histórico, aí você fala, eu vou ser médico, eu vou ser presidente, eu vou ser isso. Você, rapaz, pelo amor de Deus, você não sabe nem. Então, as pessoas que tiveram mais dificuldade de crer em Jesus foram as pessoas que conviveram com ele. Porque não o viam como o Messias. Via como o filho do Zé. O filho do Zé vai ser o rei. O filho do Zé, tá de brincadeira? Entende? Quantos sonhos seus, irmãos, estão sendo abortados? Porque as pessoas não acreditam em você. E te freiam, e te bloqueiam. E você desiste. Quero dar mais um exemplo aos irmãos aqui. Esse aqui é muito legal, porque até vamos ler mais um pouco. Mas é quando Jesus cura o cego de nascença. É uma situação muito inusitada. A situação é a seguinte: Jesus tem viajado, pregado, no momento ele encontra esse cego. Ali ele já está andando com seus discípulos, né? Os judeus já estão, os fariseus, né? Que eram os doutores da lei, estavam perseguindo Jesus, falando que ele era um falso profeta, que ele estava enganando o povo. Jesus já era conhecido porque já se falava que tinha um certo Jesus que curava leprosos, que curava deficientes, curava cegos. Então Jesus já era meio conhecido. Então lá em João 9 diz assim, ó,
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nasceste cego? Questionaram Jesus, né? Cara, ele nasceu cego, a culpa é de quem? O pai dele, que ele tá tomando um castigo de alguém? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou com terra a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: olha aqui, presta atenção. Vá se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então presta atenção. Jesus tem a discussão com os discípulos, o cara está cego. Jesus vai lá, gospe no chão, mistura o barro lá, passa no olho do cara. Fala assim, ó, você vai lá no tanque, lá em cima, você vai sair da cidade, você vai sair desse ambiente, você vai sair do meio desses amigos seus aqui. Você vai lá lavar seus olhos. Depois, ele não diz isso, mas de certa forma, depois que ele foi curado. Meu irmão, Jesus precisava fazer isso tudo para curar ele? Bastasse Jesus falar, abre seus olhos aí, te vida. Mas olha o que Jesus está fazendo. Jesus está pegando um cara, está tirando do ambiente, está ensinando seus discípulos, está tirando um cara daquele ambiente, e quando o cara volta, ele já volta vendo. Versículo 14. Era sábado, dia que Jesus havia misturado terra e saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como receber a visão? E ele voltou vendo, os fariseus perguntou: como que esse cara está enxergando agora? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Perguntaram para ele o que aconteceu, ele falou: olha, o cara cuspiu no chão, misturou terra, pôs no meu olho, mandou me lavar, eu estou enxergando. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, porque o dia era no sábado. A tradição, eles não podiam fazer nada no sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então aqui, irmão, já começou a dar uma discussão, porque assim, o cara era cego, tá vendo. Uns começou a falar que era maldição e uns falou assim: rapaz, eu sou burro, mas nem tanto. O cara era cego, ele tá vendo. E isso começou a gerar uma discussão entre eles. Alguns dos fariseus disseram... eu estou repetindo, versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Os caras conheciam, sabiam que o cara era cego, e mandaram chamar os pais. Enfim, você entende por que Jesus queria tirar ele daquele ambiente? Porque até os caras que conheciam ele não estavam acreditando. Olha a mentalidade desse povo. Versículo 19. Você põe aí, Guilherme, porque cortou um pedaço aqui no meu... João 9, versículo 19. Então perguntaram: este é o filho ao qual vocês disseram que nasceu... Então perguntaram: este é o filho de vocês que dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, olha só.
chamaram o pai do cego. E os pais do cego ficou com medo de responder aos judeus se o filho realmente era cego. Com medo, porque já sabia que eles já estavam perseguindo algumas pessoas, ia expulsar as pessoas. Aí eles falaram, oh, meu filho já tem idade, vocês perguntam para ele responde pelos seus atos. O pai e a mãe não queriam nem entrar na briga, irmão. Meu irmão, esse cara só devia estar alegre. Ele devia, sabe o que? Vamos supor, por exemplo, minha tia ficou 9 anos lutando contra o câncer. Se ela amanhece sarada, irmão, eu vou ficar perguntando se foi Deus, se foi ele, quem que orou, o que aconteceu, se isso é de Deus, se não é de Deus. Eu vou fazer uma festa. Olha o ambiente que esse cara estava. Você entende por que Jesus tinha que tirar ele lá daquele ambiente? Porque ele não podia nem comemorar. Ele virou um réu. O cara foi curado e virou um réu. Ele tinha que... Não, você tem que desmentir, você não era cego, não. Não, eu era. O cara cuspiu. Não, isso é mentira. Não. Entende? Vai para o próximo versículo aí. Foi por isso que os pais deles disseram, ele já tem idade, pode falar. 23, né? Continua. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu os olhos? Ele já tinha contado 10 vezes a história, meu irmão. E os caras não paravam. E o cara não podia nem estar feliz porque ele está vendo. O cara era cego desde quando nasceu. Olha o que o ambiente faz com a pessoa, meu irmão. O cara, né, se fosse eu falasse assim, rapaz, vocês vai tudo catar coquinho, eu vou embora daqui, meu irmão. Eu tô vendo. Cara, eu era cego. Eu acho que esse cara falou assim, rapaz, eu não piso aqui nunca mais. Vocês entenderam? Porque às vezes Deus tira você de certos lugares, mesmo você não querendo. Tem gente que queria demais continuar naquele emprego, demais da conta, mas queria muito. Mas acontece alguma coisa lá muito estranha e você tem que sair de lá. Você não queria, você achava ruim, dá saudade daquele Egito, mas Deus está insistindo, meu irmão, com você. Você entende? Mas quando a pessoa sai de serviço, ou sai de um momento, ou tem que mudar de uma casa, ou tem que mudar de uma cidade, começa a murmurar, começa a reclamar. Ah, Deus, se eu pudesse voltar a morar no Egito. Deus está te tirando desses ambientes, irmão. Deus está te tirando desses lugares. Versículo 27. Ele respondeu, eu já lhe disse, vocês não deram ouvido, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo deles? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem, versículo 30, né? Ora, isso é surpreendente, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica sua vontade. Continue. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar. E os expulsaram. Os judeus expulsaram os caras. Irmão, o cara não pôde nem comemorar. Jesus ouviu que haviam expulsado um homem. E Jesus ficou
ficou sabendo da história. Ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento. Presta atenção. Isso aqui é bem importante você entender isso aqui. Sempre que Jesus falou algo na Bíblia, irmão, preste bastante atenção. Porque é uma verdade absoluta. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos que vejam e os que veem se tornem cegos. A fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu vim a esse mundo para aqueles que acham que enxergam e entendem as coisas vão se tornar cegos e os cegos vão se tornar a ver. Próximo aí, Edinho. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Olha só. Eles não acreditaram no milagre. E Jesus está falando assim, ó, se você não tivesse visto, se você não tivesse comprovado, você ainda seria passivo do erro, porque você era um cego. Mas agora você está vendo. Você está testemunhando. E vocês não estão crendo. Então, irmãos, há algumas coisas que afetam a nossa mentalidade. E pode ser, irmão, que você continue com a mentalidade que você tem. Não tem problema. Você só não vai experimentar a boa vontade, a agradável vontade de Deus. Só isso. Enquanto você duvidar de Deus, enquanto você tiver medo dos seus problemas, enquanto você tiver medo das coisas que você enfrenta, o ambiente fala disso. Sempre você vê na Bíblia, Deus fala assim para Abraão: cara, sai da sua terra, da tua parentela, sai do meio dessa bagunça, sai desse lugar e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai, cara. Entende? Deus sempre não manda ir. Essa é a grande missão, né, que Jesus fala, né? Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Deus nos chama ao movimento, Deus nos chama a uma atitude. E se eu for contar outras histórias aqui, irmãos, todas vão resumir em gente que entendeu e gente que não entendeu. Você precisa sair do deserto, irmão, senão você vai morrer nele. Esqueça o Egito, irmão, esqueça. Passou, já foi, acabou. Agora é o reino. Agora é as coisas de Deus. É essas pelas quais nós vamos viver. Não murmure, irmão. Há dois tipos de pessoas na Bíblia que sofrem bastante. Vamos dizer três. Se você se encaixa numa delas, repense. Não é uma indireta, não. É uma direta mesmo, tá? Murmurador, preguiçoso e tímido. Se você é murmurador, preguiçoso e tímido, irmão, repense. A timidez é um orgulho disfarçado. É o medo de se expor. Já pensou se Jesus fosse tímido, irmão? Se Noé fosse tímido, se Abraão fosse tímido, se Josué fosse tímido. Josué estava no meio, ele era só um rapazinho. Todo mundo falando, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Não, nós vamos entrar lá e nós vamos quebrar o pau.
Davi era tímido, irmão. Davi era preguiçoso. Onde Davi estava quando o profeta foi orar para o rei? Estava trabalhando, enquanto os irmãos foram lá se apresentar ao profeta, ele estava lá trabalhando. Murmurando, irmão, das coisas. Tem uma fábula que ficou famosa lá, acho que é em Gana, que um professor usa quando eles eram escravizados, acho que pela França, que é aquela fábula da águia no galinheiro, né? Que uma águia caiu do ninho, filhotinha, e o cara criou ela junto com as galinhas. A águia, ela andava como galinha, ciscava como galinha, comia como galinha e vivia como uma galinha. Mas ela era uma águia. Você entende isso? Quando você está no mundo, meu irmão, você anda como o mundo, você come como o mundo, você cisca como o mundo, mas você não é desse mundo. E isso precisa estar claro. Não pode ter dúvida. Você entende? Faça essa reflexão você consigo mesmo. Você é a águia que está dentro de um galinheiro. O que você precisa fazer, irmão? Se fosse você que achasse essa águia lá, o que você ia fazer para ela voltar a ser águia? Você tinha que mudar o quê? A mentalidade. Te ensinar errado, te falar errado, te mostrou errado, o ambiente que você vive é errado, as pessoas que você vive é errado. Jesus disse várias vezes, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vocês não são deste mundo. Mas nós estamos vivendo nele. Entende? Somos águias e um galinheiro. E não podemos, irmãos, ter as práticas, as condutas, a forma de vida que esse galinheiro nos impõe. A mentalidade, irmão, ela muda num detalhe. Tanto Saul como Davi pecaram. Os dois reis pecaram. E o pecado de Davi foi muito pior. Sabe qual a diferença? Davi se arrependeu. Enquanto Saul tentou se justificar. Quando o profeta confronta Davi, Davi fala, Senhor, me tira o reino. Esses galinheiros aí. Que as pessoas acham que isso é legal. Me tira o reino, me tira as coisas, me tira as riquezas, me tira tudo. Só não tira de mim a tua presença. Eu não quero nada desse galinheiro. Enquanto muitos aqui estão buscando as coisas desses galinheiros. Davi abriu mão de tudo. Ele era rei. Ele não queria o reino, ele não queria nada. Ele só queria estar com Deus. Você tem os dois ladrões na cruz. Um tenta se salvar. Se o Senhor é Cristo, Filho de Deus, desça daí agora, mostra que o Senhor é Deus. E nos salva dessa prisão, dessa condenação. Enquanto o outro só diz, Senhor, nós somos dignos de estar aqui. O Senhor não. A mentalidade de uma pessoa para outra muda tudo. Muda tudo. O ladrão, mesmo que tenha sido salvo, ele ainda foi morto. Isso mostra que os seus pecados já estão perdoados, irmão. Quando o ladrão está lá na cruz e fala, né, eu sou digno de estar aqui, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no céu. A salvação, o perdão, a graça foi feita sobre a vida dele. Mas a consequência do pecado, não. Você pode continuar pecando, irmão, tanto que você quiser. Você pode continuar vivendo no mundo tanto que você quiser. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Sabia disso?
Porque isso é uma graça, isso é um dom. Não só fazer coisas boas que te dará a salvação. Deus perdoa pecados. Mas não perdoa consequências. Eu conheço várias pessoas que deixaram de fumar, assim, no meu convívio. Mas eu conheço duas em especial. As que eu conheci que fizeram tratamento, até hoje fumam. As que falou, eu nunca mais vou fumar. Até hoje nunca mais fumaram. Você tem noção do poder da decisão? De que isso é uma mentalidade? Irmão, se você come, enche a barriga de comida, de carne, sei lá, de qualquer coisa, chega aqui com pesado e gordão. Adianta você vir aqui e pedir para Deus te emagrecer, irmão? Entende? Muitos de nós estamos assim. A gente faz as coisas lá fora e chega aqui e quer que Deus resolva. Não é Deus resolver, meu irmão, é você mudar a mentalidade. Eu acho que aqui na igreja não tem, né, irmão? Nossos irmãos são muito crentes. Mas você acredita que tem pessoas que não ofertam e não dizimam? Você acredita nisso, irmão? Mentalidade. Não entenderam. O cara vem aqui, fala, mostra. Não entenderam. Não há transformação do entendimento. E sem a renovação do entendimento, você não vai viver o que Deus tem para você. Então, voltando lá, o primeiro versículo que eu li, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-vos, vou falar como Paulo aqui agora. Imploro, meu irmão, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo. Esqueça o Egito, mas transforma o seu entendimento pela renovação da mente. Pensa como filho de Deus. Pensa como herdeiro do reino. Você não está na terra, você está sentado com Cristo, meu irmão. No trono, do lado do trono de Deus. Quem é Golias para você, irmão? O que é um boleto de R$200 que você não está conseguindo pagar? Ah, eu vou perder minha casa, o banco vai tomar minha casa, vou perder meu emprego. Confia no Senhor. Sabe que quando você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele opera. Muda sua mente. Faça esse exercício. Eu sou uma águia aqui nesse galinheiro. O que eu preciso mudar para viver como uma águia? Para viver e experimentar e comprovar. É experimentar, viver e comprovar, ser testemunha da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém?